Amém. Palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, diz assim: Não, o braço forte de Yahvé, do Senhor, não está encolhido para que não possa alcançarmos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades, ou os seus pecados, ou as suas iniquidades, que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Amém? Até aí, meus irmãos. O assunto que nós vamos tratar hoje não abrange somente esses 2 versículos deste capítulo. O assunto que nós vamos nos deter a falar hoje, nesse momento aqui, abrange todo o capítulo 59 do livro do profeta Isaías. Nós não vamos discorrer versículo por versículo, porque o que Deus tem a nos mostrar, Ele consegue e conseguirá nos revelar nos poucos versículos que vamos citar desse capítulo. Mas assim que terminar esta pregação, assim que você for para sua casa, assim que você terminar de ouvir esse CD, assim que você terminar de ouvir essa pregação pela internet, você medite no capítulo 59. Ou até mesmo aí, você nesse momento que estiver ouvindo essa mensagem pelo CD, pela internet, enfim, você procure e analise tudo o que será dito com base no capítulo 59 do profeta Isaías. Pois bem, este é um capítulo que trata de um assunto muito importante na nossa vida. Hoje em dia, em pleno século XXI, 2016, nós nos preocupamos muito nesse período que nós estamos vivendo com a nossa nação, por exemplo. Impeachment, Dilma, PT, Michel Temer, PMDB, política, Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho. Nos preocupamos com o meio social, um meio de convívio, nos preocupamos com cinema, nos preocupamos com praia, nos preocupamos com muitas coisas. Nos preocupamos também com o nosso nível educacional, uma faculdade, uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado. Nos preocupamos com o nosso profissionalismo. Eu vou ser militar, eu vou ser um professor, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um arquiteto, eu vou ser um historiador, enfim. São muitas as preocupações que nos levam a vagar nessa vida. Entretanto, lá em Hebreus está escrito assim, no capítulo 9, no versículo 27. Ao homem estar ordenado morrer apenas uma só vez, depois disso vem o juízo. Ou seja, temos apenas uma vida. E o ser humano tende a desperdiçar essa uma vida aqui na Terra, neste corpo corruptível, nessa limitação grandiosa que vivemos, de não enxergarmos o que de verdade é a vida, tanto que agora eu mesmo defini vida como que vivemos aqui, mas isso não é vida, vida é Jesus. Entretanto, nós temos esse período aqui na Terra, esse período é único, e nós desperdiçamos o nosso tempo nos dedicando 100% a coisas que são triviais. Como assim? Bom, o trabalho, uma boa educação, um bom currículo, bons diplomas, tudo isso que eu acabei de citar e coisas que têm a ver com isso, nada disso você levará para o seu túmulo, para o seu caixão. Nada disso você usará depois da morte. Se é que você crê que existe vida após ela. Nada disso te será necessário depois que tu deixar esta vida.
Nada, exatamente nada. Por isso eu digo que são coisas que não são fundamentais para a nossa vida. Não estou dizendo que você não deve estudar. Não distorça as minhas palavras. Não estou dizendo que você tem que trabalhar, porque trabalhar e estudar é bíblico. Não estou dizendo que você não deve desfrutar das maravilhas que Deus pôs no mundo, cinema, praia, essas coisas. Você deve sim. Entretanto, você não deve fundamentar a sua vida nisso. Não estou dizendo para não se preocupar com política, se preocupe. Entretanto, isso não é o fundamental na tua vida. Não estou dizendo que você deve largar a tua família. Na verdade, eu nem citei a família aqui. Entretanto, quem amar mais o pai ou a mãe do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Existe uma preocupação que nós, como igreja, deixamos de ter. Por isso, o ímpio não tem se convertido, porque nem a igreja convertida a Jesus é. A igreja hoje se preocupa com o templo, se preocupa com um grupo de louvor, um ministério de louvor. A igreja se preocupa muito hoje com uma boa pregação. A igreja se preocupa, eu digo boa pregação, aquela pregação envolvente, emocional, de autoajuda, de estímulo, de te levantar, de te colocar para cima. Meu irmão, eu vou te falar, só tem uma coisa que te coloca para cima. É o Espírito Santo de Deus. Quando Ezequiel caiu, o Espírito Santo entrou nele e o reergueu. Está escrito lá no livro do profeta Ezequiel. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Porque nós vamos passar por aflições. Ou seja, não é de uma autoajuda que precisamos, é de uma ajuda do alto. A igreja hoje quer ouvir pregações de prosperidade. Existem hoje, digamos assim, entre aspas, profetas, pregadores, apóstolos e apóstatas da prosperidade, que só pregam para aqueles que têm dinheiro. Eu quero que eles vão lá na África pregar prosperidade, para ver se algum daqueles que estão lá vão prosperar da maneira que eles dizem o que é prosperidade. A prosperidade não é um financeiro gordo, não é tudo sobrando, mas é Deus suprindo as nossas necessidades. É Deus nos fazendo bem-aventurado, como está lá em Mateus 5. Nos dando a mansidão, domínio próprio. Isso é prosperidade. Então a igreja se preocupa, agora eu estou falando do meio da igreja, eu não estou nem falando da pessoa normal, digamos assim, um ser humano simples. Não, que não é convertido, que não tem suas obrigações como cristão. Eu estou falando da igreja. A igreja se preocupa com uma boa pregação que lhe agrade. A igreja se preocupa com a vida do irmão. A igreja faz fofoca da vida do irmão. A igreja apedreja o irmão. Quando Jesus falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A igreja se preocupa com a sala das crianças, com os jovens. Se preocupa em fazer eventos, congressos. A igreja tem muitas preocupações. Aí eu vou me recordar lá do que está em Êxodo, quando Moisés chegou para Faraó e falou, Faraó, deixa sair o meu povo, assim te diz o Senhor. Mas o Faraó falou, não vou deixar sair. Eles são minha mão de obra. Eles trabalham para mim. Parece hoje que a igreja deixou, a igreja, o local, a igreja, a congregação, deixou de ser uma bênção para lhe prender, te aprisionar, porque você trabalha bem. Só que antes disso, Faraó viu que o povo estava crescendo e falou, olha só, aumenta as cargas do povo. Aumenta o trabalho do povo, aumenta a mão de obra, porque eles trabalham bem. Então, hoje o crente ficou envolvido nas questões eclesiásticas e esqueceu do Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. E esquecendo de olhar para Deus, não olha mais para si. Por isso que o crente vive falando mal do irmão.
Vive acusando o irmão e não quer estender a mão para ajudar o irmão. Enfim, muitas e muitas preocupações geram ansiedade na igreja, nos cristãos, nos crentes e no povo, que também é descrente. Preocupações e ansiedades que te fazem esquecer uma coisa importante que atrapalha a tua vida, chamada pecado. Dificilmente você vê e ouve homens falando sobre pecado. Você ouve falando sobre rituais, sobre a tua saia, sobre a tua roupa, mas não te explicam e te falam sobre pecado. Você vê o irmão no púlpito falando porque se você ama a Deus, você devia ter vindo no culto de quarta, de sexta, de terça, quinta, segunda, sábado, domingo, lançando aquela indireta fundamental no púlpito, não é mesmo? Mas você não vê o irmão falando sobre pecado. A pregação da igreja hoje ficou mais sentimental e emocional do que bíblica e evangélica. Deus é o Deus que nos chama para nos arrepender. Arrepender do quê? Pecado. E hoje eu vim lhe dar uma má notícia. Você tem uma dívida que você não consegue pagar. E essa dívida se chama pecado. Veja o texto. Não, o braço forte de Yahvé, ou seja, o braço forte do Senhor não está encolhido que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. O texto está dizendo que aquilo que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Pecado é desobediência a qualquer norma ou preceito, forma ou erro. Ação má, crueldade e perversidade. No seu termo original, pecado tem um significado que é errar o alvo, errar o ideal, errar o padrão. Mas tem outro significado também. Não atingir o alvo, o ideal ou o padrão. Primeiro, errar o alvo. O que é isso? Nós temos um padrão. Errar o alvo, o ideal ou o padrão. Temos um padrão que se chama as Escrituras. Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não chegou para Satanás e disse, eu tenho condições de transformar essas pedras em pães. Eu tenho condições porque eu sou Deus, sou Filho de Deus, eu tenho esse poder. Jesus simplesmente falou e disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Colossenses 3,16, Paulo fala assim, a palavra de Cristo habite em vós. João 8,31, se permanecerdes na minha palavra, disse Jesus, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, o nosso padrão são as Escrituras, é a Bíblia. A Bíblia é um livro inerrante. Não pense você que eu estou aqui limpando um novo padrão de vida. Não é isso. Entretanto, preste bem atenção. A Bíblia é um dos livros mais antigos, que é mais atual.
A Bíblia é um dos livros que alguns podem tentar denegrir, mas até hoje é o livro mais procurado da sociedade. Por quê? Dos manuscritos mais antigos do Evangelho, do momento que foi escrito até o que temos hoje como mais antigo, não tem mais de 100 anos, é muito menos, por volta de 60, 70 anos de distância do primeiro manuscrito até hoje o que temos, que é o mais antigo. Escritos de Platão, Aristóteles, que falaram de Sócrates. Sócrates não tem nada registrado. O que se sabe de Sócrates é o que falaram acerca dele. Que foram seus alunos, discípulos. Mas o que tem acerca também de Platão e de Aristóteles são anos e anos. Não se consegue mensurar. Ou seja, se você for colocar numa mesa histórica de avaliação, há de se desconfiar muito mais desses escritos, desses filósofos que são muito respeitados por muitos hoje em dia, do que pelas escrituras. Então as escrituras são sim um padrão viável e aceitável da pessoa de Deus. Portanto, eu posso sim aceitá-lo. Entretanto, não é um assunto que nós vamos nos deter hoje. Não é o que Deus está querendo falar conosco hoje. Não é o que o Espírito quer nos revelar. O pecado é pecado quando nós quebramos algum ideal, algum alvo, algum padrão. E esse padrão é as Escrituras. Quando fala lá, não tomarás outros deuses diante de mim. Nós podemos ter muitos deuses, podemos idolatrar muitas e muitas coisas. Mas a Bíblia diz, não tomarás outros deuses diante de mim. Existem várias espécies de deuses. Um carro, uma casa, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha. Não adulterarás. Ou como Jesus falou, ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Entretanto, eu vos digo, se tu somente olhar com um olhar desejando aquela mulher, já pecaste. Ou seja, não tem para onde correr. Você e eu somos pecadores. Você e eu temos uma dívida a tratar e a pagar. Você e eu erramos o alvo. E o pior, se tu és e se diz igreja, tu não atingiste o alvo que Deus quer, a santidade. Porque não é somente errar o alvo, é não atingir o alvo também. Errar o alvo, cometer delitos, e não atingir o alvo é pecado. Portanto, temos uma dívida. Estamos totalmente endividados contra a pessoa de Deus. Imagine isso. O que está acontecendo nesse momento é como se fosse você dirigindo o seu carro. Normal. Com uma consciência tranquila, achando que não está infringindo a lei. Mas em um determinado momento, bate um agente do departamento de trânsito à tua porta. E esse agente do departamento de trânsito
simbolizado pela palavra de Deus que está chegando a ti nesse momento, e te diz: você estava naquela estrada, no dia tal, no tempo tal, no horário tal, e o limite era 80 por hora e você passou a 120 por hora. Como? Mas eu não sabia. Por que você não sabe que você é pecador e você não tem essa consciência? Por que você faz o que faz e você acha certo? Você pode estar pensando: Vitor, eu peco. Você está dizendo muitos pecados. A Bíblia fala vários pecados que já me falaram sobre isso. Mas eu não me sinto incomodado. Mas eu não me sinto errando. Eu sinto que eu faço certo. Vitor, eu sou pecador. Mas o que eu faço tão de bom grado, com amor. Como isso é pecado? É como esse homem que dirigiu o carro. Na consciência dele, ele não estava passando o limite, mas estava. E a multa em questão para um trabalhador de classe baixa é de 100 mil reais. E esse trabalhador não tem condição de pagar esses 100 mil reais, até que vem a ele esse mesmo agente de trânsito que é a palavra, que é o Espírito Santo, e fala: eu pagarei essa dívida por você. Essa dívida, esse pecado, essa vida, isso que está dentro de ti. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Isso foi Jesus. Ele morreu pelo meu e pelo teu pecado. Porque lá no Antigo Testamento, os homens, eles tinham que, os sacerdotes, os levitas, eles tinham que pegar um cordeiro puro, um cordeiro sem mancha, sem mácula, e sacrificar pelo pecado dele e do povo. Jesus morreu pelos nossos pecados, o Cordeiro Santo, o Cordeiro vivo, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro sem mácula. João Batista orou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu te digo, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da tua vida. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos gravados, tapados, para que não se possa ouvir. Mas o pecado faz divisão entre você e Deus. Versículo 2: no entanto, são as vossas maldades, os vossos pecados, que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Meus irmãos, lá no Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, fala que Deus desceu à terra. A presença de Deus estava com Adão, a presença de Deus caminhava com Adão. Adão tinha perfeita comunhão, intimidade com o Senhor. Adão não tinha falta de nada. Adão não tinha do que reclamar, mas Adão ele foi e pecou. É a mesma coisa na nossa vida. Vivemos essa vida de pecado, nessa vida errada. E o Senhor foi até Adão e falou assim: Adão, onde você está? Porque o pecado faz essa divisão. O pecado te afasta de Deus. O pecado faz você involuntariamente se esconder de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado é morte. O pecado te sepulta na tua vida, na tua vontade, no teu ego. O pecado acaba contigo. E se tu não tiver essa disposição e essa vontade de abrir a porta, pois o Senhor está batendo na tua porta para largar o pecado, para largar essa vida dissoluta, para largar essa vida que não vai te levar a nada. O pecado fará isso contigo. O pecado faz divisão entre você e Deus. É o que aconteceu com Adão.
E eu te digo sem medo de errar, porque se Adão se arrependesse, dissesse, Senhor, me perdoa, eu errei, eu comi sim no fruto, fui eu que errei, fui eu que quis ir comer, foi eu sim. Pode até ter tido a participação da mulher, mas quem errou fui eu. Porque Adão justificou seu erro, Eva justificou seu erro, botando a culpa na cobra, na serpente, em Satanás. Satanás foi o único que não se justificou. Mas ele já está condenado. Entretanto, se Adão fala, Senhor, eu errei, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me perdoa, pois eu pequei, pois eu tenho culpa do meu pecado, mas Senhor, eu te peço, me perdoa, porque eu não tenho como pagar esse preço, pois eu não tenho como, meu Pai, me livrar dessa dívida, porque o Senhor é santo, eu ofendi a tua santidade, o Senhor é Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é terrível, o Senhor é poderoso, e eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Por isso me perdoa. Ou como, se ele fizesse como Davi fez no Salmo 51, porque Davi errou muito mais do que errou Adão. Davi errou muito mais do que errou Saul. O pecado alto de Saul, que fez com que consagrasse a sua perda do ministério e da comunhão com Deus, foi quando ele chegou para... Ele estava naquela situação dos amalequitas e ele poupou dos melhores dos animais para sacrificar o holocausto a Deus. Samuel chegou... Por que tu não fez como foi a palavra do Senhor para ti? Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, rejeitaste o Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas mais rei em Israel. Agora Davi adulterou, matou, desconfiou de Deus quando contou o censo, se fingiu de louco. Mentiu na situação lá do sacerdote. Agora eu te pergunto, o reconhecimento de que ele era pecador mudou toda essa história? Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. O Brasil está fundado no pecado. A igreja está fundada no pecado. Você que está ouvindo essa mensagem está fundado no pecado. Você está destituído da glória de Deus. Você foi separado de Deus. E somente Ele pode te resgatar. Somente Ele pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. A má notícia que eu tenho para ti é que tu rejeitaste a Deus com o teu pecado e com a tua vida de prática no pecado. Entretanto, existe uma palavra que conforta o teu e o meu coração. Primeira João, no capítulo 3, fala assim, no versículo 4. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Você se tornou um rebelde, eu me tornei um rebelde. Somos todos rebeldes. A lei não se refere somente ao Pentateuco, à Torá. Não. A lei se refere à Bíblia, à palavra de Deus. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Todo aquele que
Sabeis, versículo 5, igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. A má notícia é que nos rebelamos. A boa notícia é que veio o Redentor para tirar os nossos pecados. 6. Todo aquele que permanece nele, em Jesus Cristo, não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco conheceu. Ele está sendo apresentado para ti hoje. João 14, não se turbe o vosso coração, antes creia em Deus e creia também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Senhor, questionaram ele, mostra-nos ao Pai. Jesus disse, tens andado comigo e ainda não viste o Pai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filhinhos, ninguém vos ilude. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. A justiça é a palavra, é a presença. Quem anda com ele, a justiça dele está sobre nós. E seremos como ele é. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Aí o conforto vem, a boa notícia. Glória a Deus. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A obra do diabo não é uma enfermidade. A obra do diabo não é uma crise financeira. A obra do diabo não é uma crise emocional. A obra do diabo não é uma simples depressão. A obra do diabo é o pecado. A obra do mal, do maligno é o pecado. A obra do inimigo das nossas almas é o pecado e Jesus veio e desfez essa obra. E o Senhor Jesus veio e desfez o pecado que há sobre nós. Vamos nos achegar a Ele. Vamos nos achegar ao Senhor. Nós não temos condição nenhuma de optar por Deus. E eu vou te provar que não temos. Romanos 3. Versículo 4. Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e sejas vitorioso quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, que concluiremos? Acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou apenas refletindo com a lógica humana. É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Mas alguém pode alegar, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus engrandecendo ainda mais a sua glória, por que sou condenado como pecador? Ou seja, se quando eu peco Deus é exaltado como santo e glorioso, por que eu serei condenado? Versículo 8. Ora, por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. Qual a conclusão? Veja a conclusão que Paulo chega. Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus como os gentios estão subjugados pelo pecado. Tanto os judeus que têm a palavra, que têm a lei, que são os que se dizem santos, como os gentios que estão afastados de Deus, inimigos de Deus, todos estão subjugados pelo pecado. Todos estão subjugados em errar o alvo, em não atingir o ideal. Todos estão. Como está escrito, ele se refere lá a Isaías 59. Você pode ler o texto de Isaías 59, que é o que Paulo está falando aqui. Não há nenhum justo, nem ao menos um.
Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busca Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar. Enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar o sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão que somos todos pecadores. Todos. Todos, excetuando-se Cristo Jesus. Até Maria é pecadora. Certa vez se levantou no meio da multidão uma pessoa e disse: Jesus, bem-aventurado os seios que te amamentaram. Jesus virou para essa pessoa e disse: mais bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra. Neste momento, tu és mais bem-aventurado do que Maria. Todos somos pecadores. Todos. Todos estamos perdidos, condenados à morte. Lá em Eclesiastes diz assim: vaidade de vaidade. Diz o pregador, tudo é vaidade. Vaidade dá uma ideia muito grande de pecado. Então podemos entender, pecado. Diz o pregador, tudo é pecado. Tudo que fazemos, até de bem, até de bom, tem aquele pingo de orgulho, tem aquele pingo de soberba, tem aquele pingo de amargura, tem aquele pingo para mostrar que é bom, tem aquele desejo de querer se mostrar superior, tem aquele desejo de querer dar uma lição no outro. Isso tudo é pecado. Tudo tem pecado. Por quê? Salmo 51. Leia também e medite profundamente em Salmo 51. Pecado, fui gerado em pecado. A minha mãe me deu a luz. Todos somos pecadores. Todos, não há exceção. Todos entramos pelo caminho do erro, pelo caminho da morte. Todos estamos condenados por causa do pecado. Nessa passagem mostra que nenhum sistema religioso, nenhuma crença restrita ou altamente aculturada é capaz de salvar o ser humano da condenação ao afastamento eterno da presença de Deus. Nenhum sistema religioso, nada, nem cultura, nada pode nos afastar. Pode nos salvar, melhor dizendo, da condenação ao afastamento eterno da presença de Deus. Afastamento eterno. Só que o texto não acaba aí, para a glória de Deus. Imagina o Paulo escrevendo esse texto e chorando. Todos somos pecadores, todos erramos, não buscamos a Deus, não tememos a Deus, não queremos o caminho de paz, nós estamos perdidos, Espírito Santo, nós estamos condenados, o que será de nós? Aí vem no versículo 21, entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas, da qual veio uma promessa, que se cumpriu uma justiça proveniente da parte de Deus, que veio independente da lei, mas essa justiça que veio proveniente da lei, testemunha a lei, testemunha os profetas, essa lei, essa justiça que veio da parte de Deus, testemunha da promessa do Antigo Testamento. Aleluia! Versículo 22, isto é a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem. Se você crê nessa palavra, a fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17, ouvir a palavra de Deus. Porquanto não há distinção,
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé. Por meio da fé, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, pelo seu sangue. Oh, glória a Deus. Proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Glórias sejam dadas a Deus. Creia em Jesus. Mergulhe nas Escrituras, mergulhe na oração. Pois Jesus, nesse momento, se tu creres, tu verás a verdadeira glória de Deus. Se não é uma cura, não é uma provisão de bens materiais, mas é a salvação, mas é a redenção, mas é o perdão dos nossos pecados, é o perdão do teu erro, da tua falta. É a justificação. A justificação é você errou, você está errado, você pecou, mas Jesus, ele entrou e ficou no seu lugar. Esse é o justo que foi justificado por Cristo. Justificado, pois mediante a fé temos paz para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se agarre e creia e tenha fé em Jesus Cristo. Pois Ele é a tua redenção, Ele é a minha redenção. Somos pecadores. A má notícia, temos uma dívida que não pode ser paga. A boa notícia, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Senhor, peço, suplico pelo teu perdão sobre todos nós. Aqueles que estão ouvindo, aqueles que hão de ouvir, aqueles que hão de se encontrar com a verdade, à luz do Espírito Santo das Escrituras. Todos os seus eleitos, te peço, Senhor, derrame sobre nós, Pai. Somos pecadores, somos errantes, somos falhos, mas eu te peço, meu Senhor Jesus, nos dê a condição do perdão, nos dê a condição da justificação, meu Pai. Senhor, precisamos de Ti, precisamos do Teu Espírito. Salva-nos, como está escrito, e seremos salvos. Cura nossa alma e seremos curados. Liberta-nos e seremos livres. É o que te pedimos, em nome do Teu Filho, Salvador e Redentor das nossas almas, que retira e nos dá acesso pela fé, o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.